Olá pessoal, voltamos aqui. Hoje nós vamos continuar nosso conteúdo de álgebra linear e agora nós vamos ver matriz de uma transformação linear. Então vamos ter bastante atenção. Nós dividimos esse conteúdo em dois vídeos porque ele é um pouco mais, vamos dizer assim, necessita um pouco mais de carinho para a gente estudar ele. Então vamos lá, começando. O que é uma matriz de uma transformação linear? Então, para a gente imaginar o que é uma matriz de uma transformação linear, o nome já está dizendo, é uma matriz. Mas como é que é feita? A partir das informações que a gente tem, a gente transforma toda aquela álgebra o vetor ou a combinação linear em um produto de matrizes. Então, nós vamos tentar encontrar essa combinação linear para tentar transformar num produto de matriz. Que com essa matriz, basta fazer um produto e você já tem a transformação direta, né? Então, facilita nesse sentido. Então, vamos imaginar assim, seja uma transformação de V em W, uma transformação linear, e que A seja uma base de V e que o conjunto B seja uma base de W. Então, para poder a gente exemplificar, nós não vamos ter nenhum prejuízo na generalização, nós vamos pegar um exemplo em que a dimensão do espaço vetorial V seja 2 e a dimensão do espaço vetorial W seja 3. Então, nós vamos pegar uma dimensão de 2 e uma dimensão de 3 para poder a gente exemplificar. Então, o que é que isso quer dizer? Se eu estou dizendo que a dimensão do espaço vetorial V é 2, então eu estou querendo dizer que minha base tem dois vetores. Minha base A tem dois vetores. E se eu estou dizendo que a dimensão do espaço vetorial W é 3, significa que minha base B ela tem 3 vetores. Ou seja qual for a base, vai ter 3 vetores para B e 2 vetores para A. Desse seguinte modo. Então, o primeiro passo a entender é isso. Né? Então, o que acontece? O que é que a gente pode perceber? Que dá para me expressar qualquer vetor, eu posso expressar do seguinte modo, tem como uma combinação linear. Ou seja, o V é quem? É x1V1 mais x2V2. Ou o V de A é um x1 x2. Por quê? Porque é a dimensão 2, né? E aí, se eu pegar a imagem, fazendo a transformação linear disso aí, o que é que acontece? Nós vamos ter o quê? Que a imagem é uma componente com 3 elementos, né? Então, a transformação de V vai ser quem? y1W1 mais y2W2 mais y3W3, de modo geral, né? Ou seja, eu vou ter que o meu vetor A, que é de base 2, aliás, dimensão 2, x1 é x2, vai ter uma transformação para B, que vai ficar com 3 elementos, y1, y2 e y3. Olhem bem que eu destaquei aqui essa transformação de V, igual a y1W1 mais y2W2 mais y3W3. Muito cuidado com ela, que nós vamos precisar dela mais na frente. Então, continuando aqui, note também que essa transformação de V, quando eu substituir por aquele vetor anteriormente, x1V1 mais x2V2, o que é que acontece? Vai ficar x1 transformação de V1, do vetor 1, mais x2 transformação de V2. Tem que isso aí é uma propriedade que a gente já viu. Então, a transformação de V1 e a transformação de vetor, sendo vetores de W, elas são combinações lineares dos vetores de B. Ou seja, podem ser escritas do mesmo modo que a gente fez lá com a transformação de A, agora a transformação de B. Transformação de V1 é quem? A1, 1, W1 mais A1, 2, 1, W2 mais A1, 3, 1, W3. E do mesmo modo, a transformação de V2, A1, 2, W1, A2, 2, W2, A2, 3, W3. E assim segue, tem? Você sempre vai ter essa composição. Então, se a gente substituir esses vetores lá em 2, né? Porque quem era o 2? Era x1, transformação de V1. Só que transformação de V1 a gente acabou de ver. É quem? A1, 1, W1, mais A2, 1, W2, mais A3, 1, W3. E a mesma coisa, mais x2, transformação de V2. E quem era a transformação de V2?
A1, 2W1 mais A2, 2W2 mais A3, 2W3. Esses A11, A21, A31 são as posições dos elementos das matrizes, ok? A posição entre a linha e a coluna. Ou seja, isso aqui vai ficar assim, quando eu faço o produto, observe, x1, se eu pegar todos os elementos x1, A1, W1, vai ter x2, A1, 2, W1, né? Ou seja, essa composição, se eu botar o W1 em evidência, quando eu fizer esse produto, colocando o W1 em evidência, fica desse modo. Do mesmo jeito, ó, x1, A21, W2, então vai ficar, se eu pegar o W2 e colocar em evidência, vai ter x1, A21, mais quem? x2, A22, né? Ok? E aí o W2 em evidência e o W3. Fazendo a comparação lá com 1, o que é que a gente tem? Que o y1 é A1, x1, mais A1, 2, x2. O y2, A21, x1, mais A2, 2, x2. E o y3, A31, x1, mais A3, 2, x2. Isso aí comparando lá com 1. E aí a gente tem a nossa matriz, né? A nossa matriz fica dessa seguinte forma. y1, y2, y3, que são os vetores lá de y transformados, né? E aí, essa matriz são os elementos lá que a gente estava colocando, A1, o elemento da primeira linha, primeira coluna, da primeira linha, segunda coluna, o elemento da segunda linha, primeira coluna, da segunda linha, segunda coluna, da terceira linha, primeira coluna e da terceira linha, segunda coluna, multiplicado pelos elementos x1 e x2. Ou seja, isso aí vai gerar essa matriz central aqui, né, que tem duas colunas e 3 linhas, me diz, ela é a matriz de transformação, me diz. Ou seja, de um modo geral, para qualquer transformação linear de V, do espaço vetorial V para o espaço vetorial W, né, onde se tem uma dimensão de V igual a N e uma dimensão de W igual a M, onde o A é V1, V2, Vn, ou seja, isso aí é a quantidade de elementos da base de A, e a base B, W1, Wm, são as bases de V e W, respectivamente. Então, a gente tem essa transformação de A em B. Né? Ela vai ser da ordem M por N. Lembra-se que lá no começo nós pegamos uma 2 por 3? A gente encontrou, aliás, uma 3 por 2? 3 elementos de um e 2 elementos do outro? Então, foi o que aconteceu na nossa matriz de exemplo. Então, para todas as matrizes, isso vai acontecer. Ok? De modo geral, o que a gente queria apresentar para vocês era isso. Nós vamos gerar um outro vídeo para mostrar um exemplo, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. E depois nós vamos postar uma atividade para vocês fazerem para a gente. Então, obrigado aí e bons estudos. Vamos acompanhar o próximo vídeo, que é só do exemplo. Obrigado.